mas um pouco também, porque do ponto de vista da interpretação da realidade e da sociedade, o modo de organizar o conhecimento também foi se orientando para uma espécie de padrão de racionalidade, um padrão específico de racionalidade. No caso do conhecimento científico, que passou a ser a característica do pensamento moderno, esse padrão científico e de racionalidade tomou como expressão forte a noção positivista, quer dizer, caracterizou-se como um paradigma de conhecimento cuja expressão organizativa é o positivismo, né? O positivismo como uma alusão a que o conhecimento se tornasse uma espécie de descrição, tanto mais verdadeira quanto possível, do próprio objeto de conhecimento. E no caso do direito, cuja origem tinha sido ainda num padrão mais metafísico, para vocês terem uma ideia do que isso representa em termos de teoria e em termos, inclusive, políticos, há um incidente notável que aconteceu na Faculdade de Direito do Recife. A essa altura já estávamos em Recife, de Olinda, o curso já tinha se deslocado para Recife, o primeiro criado lá no Nordeste brasileiro, e que alude ao momento de apresentação ao concurso de doutoramento do grande escritor brasileiro Silvio Romero, e que resultou numa situação absolutamente extravagante. Se apresentando ao concurso, a certa altura do exame, a uma interpelação do examinador, o Silvio Romero refutou a questão posta, dizendo que ela era pura metafísica. Ao que o presidente da banca pergunta, mas o que tem isso, a metafísica? E o Silvio Romero, que era uma personalidade irrequieta, né, com alguma disposição para a polêmica, disse, pois a metafísica está morta. E o presidente da banca, querendo ser brincalhão, né, disse, quem a matou? Foi o senhor? E ele respondeu, Acre, não, energúmeno, foi o progresso. Resultado, foi reprovado no exame e processado pela banca examinadora, né, por injúria. Deixou de ser jurista e foi ser crítico literário na Bahia. Mas o que ele mostrou? Que naquele momento, né, estamos falando do alvorecer do século XX, né, nós estávamos assistindo essa transição paradigmática da visão mais metafísica e especulativa do mundo, mais inscrita numa dimensão justnaturalista da explicação da realidade, nós caminhávamos para uma perspectiva mais empiricista, em que o conhecimento se apoiava nesta disposição que descrevia o real a pretexto de explicá-lo, né? Augusto Comte, que é um dos formuladores do paradigma do positivismo no campo da ciência, vai dizer exatamente que a descrição verdadeira do objeto é, ao mesmo tempo, a sua explicação, né? E descrever é exteriorizá-lo, para que, pela observação, ele possa ser apresentado como completo ao exame de um observador. Vocês mesmos têm em seus filhos, ou quando eram crianças na escola, a experiência de que a professora mandava que fizessem experimentos em casa, né? Coloquem o feijãozinho no algodão molhado e observe o que acontece, né? E vocês já acompanharam os filhos, ou os irmãos, ou fizeram isso ainda, crianças, anotar no caderno todo aquele processo de transformação na matéria-prima da observação, para poder descrever esse processo e apresentá-lo como uma explicação. O positivismo foi isso, e introduziu no campo do direito, de um lado, a condição de ciência. Como sabem, até a pré-modernidade, nós nem definíamos o direito como ciência, ele era definido como arte.
a arte do justo e do bom. Né? E é depois da modernidade, com o alvorecer da ciência como paradigma de conhecimento, que ele vai ser caracterizado como ciência do direito, com objeto específico. E este objeto específico foi tomando forma também com base em uma outra referência que também é característica da modernidade. A primeira é essa, é de caráter científico, a ciência substituindo outras formas de conhecer. A outra é de caráter normativo, o direito legislado substituindo outras formas de normatização. Na modernidade, o direito legislado vai ser a expressão do direito positivo e a legislação vai se caracterizar como seu objeto. Até ali, até a modernidade, estamos falando aí de século XVI até o século XIX, né? O objeto do direito não eram ainda as normas legisladas, porque nós não tínhamos estruturas organizativas para produzi-las. O objeto do direito eram as tradições, eram os costumes, né? Muitos conhecem a polêmica do século XIX entre dois alemães, Savigny e Thibaut, em oposição um ao outro, porque Thibaut, por exemplo, se inspirava na forma legislada que vinha da experiência revolucionária francesa e se estruturara no Código Napoleão, e dizia que o direito tinha que se expressar na codificação, e Savigny, ainda numa Alemanha feudal, ainda que no século XIX, né, entendendo que só podia ser considerado como jurídico o que se inscrevesse nas tradições. E reivindicava como expressão do direito os costumes, que deveriam, esse sim, ser o objeto de estudo pelo ângulo metodológico do historicismo, como a condição para o melhor conhecimento da normatividade em transição, em evolução. Os costumes sendo este núcleo de normatividade.